Olá, bem-vindos ao canal. Vamos unir nossas ideias? Unindo ideias, a arte de construir orações coordenadas e subordinadas. As orações coordenadas não dependem de outra oração para terem sentido completo e são classificadas como assindéticas ou sindéticas. As orações coordenadas assindéticas não têm conjunções no seu enunciado. Já as coordenadas sindéticas precisam de conjunções para serem classificadas e diferenciadas. As orações coordenadas sindéticas são classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. As conjunções aditivas, ainda, mais, e, também, nem e não, não só, como também, bem como, entre outras. As conjunções coordenativas aditivas são responsáveis pela união entre duas ou mais orações com a intenção de expressar a ideia de acréscimo ou adição de uma informação. Conjunções coordenadas adversativas. Porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, não obstante, mas, etc. Exemplo: Pedro trouxe os pratos para a festa, mas estavam sujos. As conjunções coordenativas adversativas exprimem uma oposição de fatos ou informação, bem como a ideia de contraste. As conjunções coordenativas alternativas são ou, quer, seja, ora, etc. Exemplo: seja pela tarde, seja pela noite, o trabalho é muito cansativo. O Iliane ora gosta de vestidos, ora gosta de bolsas. Vou falar com Marcos, quer você queira, quer não. As orações coordenadas sindéticas conclusivas são aquelas que expressam ideia de conclusão e vêm acompanhada das conjunções por isso, logo, portanto, assim, entre outras. Exemplo: vou conversar com Stephanie, assim descobrirei o motivo de sua tristeza. As conjunções coordenativas explicativas estabelecem relação de explicação entre os elementos conectados, ou seja, a ideia expressa em uma oração é a razão da ideia expressa em outra. As conjunções coordenativas explicativas são que, porque, assim, pois, quando vem antes do verbo, porquanto, etc. Exemplo: não choveu porque nada está molhado. Iago, vem aqui, pois preciso falar com você. Era o bolo mais gostoso, assim foi o primeiro a acabar. As conjunções subordinativas servem para ligar orações dependentes uma da outra e são divididas em 10 tipos: conjunções subordinativas integrantes, conjunções adverbiais causais, conjunções adverbiais comparativas, conjunções adverbiais concessivas, conjunções adverbiais condicionais, conjunções adverbiais conformativas, conjunções adverbiais consecutivas, conjunções adverbiais temporais, conjunções adverbiais finais, conjunções adverbiais proporcionais. Conjunções integrantes: que, se. As conjunções integrantes introduzem orações subordinadas substantivas e atuam como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, completivo nominal ou aposto de outra oração. Oração subordinada substantiva subjetiva.
exerce a função de sujeito da oração principal. Exemplo: é necessário que você chegue antes da reunião. É provável que Isabelle venha jantar. Oração subordinada substantiva objetiva direta tem função de objeto direto da oração principal. Exemplo: desejo que os alunos gostem de ler. Estimo que se recupere logo. Oração subordinada substantiva objetiva indireta exerce a função de objeto direto, indireto da oração principal. Exemplo: eu gosto de que façam silêncio durante a aula. Oração subordinada substantiva predicativa exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Exemplo: o melhor é que não bati o carro. Meu maior desejo é que todos sejam aprovados. Oração subordinada substantiva completiva nominal tem função de complemento nominal e é sempre iniciada por uma preposição. Exemplo: temos a esperança de que os jovens leiam mais. Oração subordinada substantiva positiva tem função de aposto de qualquer termo da oração principal. Exemplo: todos pensam a mesma coisa, que eu adoro livros. Pedi um favor aos meus amigos, que façam a doação. Conjunções causais: que, porque, pois, como, visto que, já que, uma vez que, etc. As conjunções causais são aquelas que indicam uma oração subordinada que denotam causa. Exemplo: a casa incendiou porque esqueceram o gás ligado. Conjunções comparativas são aquelas que exprimem comparação. São elas como, relacionada a tal, tão, tanto, como se, do que, referente a mais, menos, maior, menor, melhor, pior, etc. Exemplo: a criança é inteligente como a mãe. Conjunções adverbiais concessivas iniciam a oração subordinada estabelecendo relação de concessão. São elas: apesar de, embora, ainda que, entre outras. Exemplo: embora seja muito tarde, vou continuar a trabalhar. As conjunções condicionais iniciam uma oração subordinada em que é indicada uma hipótese ou uma condição necessária para que seja realizado ou não o fato principal. As conjunções condicionais são se, caso, quando, conquanto, que, salvo se, sem que, dado que, a menos que, a não ser que. Exemplo: se a encontrasse novamente, não a reconheceria. Conjunções conformativas são aquelas que iniciam uma oração subordinada em que se exprime a conformidade de um pensamento com a da oração principal. São elas: conforme, segundo, consoante, etc. Exemplo: segundo o presidente, os juros têm que cair no próximo mês. As conjunções subordinativas consecutivas são aquelas que exprimem consequência. Exemplos: de forma que, de maneira que, de modo que precedido de tão, tal, tanto. Exemplo: os fatos eram tão inusitados que tentou fugir dali. As conjunções subordinativas temporais são aquelas que exprimem tempo. Exemplo: antes que, apenas, assim que, até que, depois que, logo que, quando, desde que, sempre que, mal, etc. Exemplo: apenas pegou o casaco e saiu a correr pela rua fria. As conjunções subordinativas proporcionais
são aquelas que exprimem proporção. Por exemplo, à medida que, a proporção que, ao passo que, etc. Exemplo, à medida que andávamos, ficava mais escuro. As conjunções subordinativas finais são aquelas que exprimem finalidade. São elas: a fim de que, para que, porque, que, entre outras. Exemplo: menti para que não brigasse comigo. Bom, pessoal, no próximo vídeo continuaremos com as orações subordinadas adjetivas e as orações desenvolvidas e reduzidas. Por favor, inscreva-se, dê o seu like e compartilhe. Gratidão.